aí no background, então a gente já vai iniciar abordando esse tema polêmico que é a enterocolite. Então, a intenção da gente falar um pouquinho sobre a enterocolite neonatal é justamente porque é uma doença grave. Vou tentar passar. Onde é uma síndrome onde ocorre necrose intestinal devastadora e destrutiva do intestino imaturo em recém-nascidos. E a maioria, mais de 90%, acontece em bebês com muito baixo peso, sendo abaixo de 1,5 kg e principalmente abaixo de 32 semanas de idade gestacional. A incidência varia muito na literatura, chegando a quase 11% em bebês abaixo de 1,5 kg e até 22% em bebês abaixo de 1 kg. E a nossa preocupação é a mortalidade, principalmente nesses bebês que têm menos de 1 kg. Quando você tem a combinação da enterocolite com necessidade de cirurgia, a mortalidade pode chegar até em 50%. Então, realmente é uma complicação grave, devastadora, e por isso que é a nossa intenção da aula, para a gente aumentar o nosso alerta e o tratamento precoce. A enterocolite começou a ser discutida desde 1825, onde Billard fez a primeira descrição de enterocolite em recém-nascido, e aí durante os anos outros pesquisadores foram descrevendo outros casos, e aí a nossa maior publicação foi a publicação de Bell em 1978, onde ele fez uma proposta, uma definição e classificou em 3 estágios, 1, 2 e 3. E aí a intenção aqui da aula é a gente avaliar todos os riscos, que a gente tem que lembrar que o risco já começa desde o pré-natal, onde a gestante tem infecção, o feto pode já começar a apresentar restrição de crescimento, a mãe pode usar medicações ou drogas ilícitas. Tem os riscos do intraparto, onde pode ter asfixia, isquemia, infecção durante o parto, processos inflamatórios. Tem os riscos pós-natais, onde o bebê nasce, fica extremamente doente, tem complicações da imaturidade extrema, como persistência do canal arterial, onde tem necessidade de tratamento medicamentoso ou às vezes até mesmo cirúrgico. E o uso excessivo de antibióticos e necessidade de transfusões sanguíneas. E a gente tem que trabalhar muito em relação à redução desses riscos. Então, é discutido sobre uso de probiótico, que ainda é uma polêmica, e sobre alimentação com leite materno, para a gente tentar prevenir a incidência da enterocolite. E para isso todo mundo tem que trabalhar com protocolos bem estabelecidos, tanto a questão da dieta, da alimentação precoce, da priorização do leite materno, de ter protocolos bem escritos sobre sepse precoce, para a gente fazer uso racional dos antibióticos. Então, diante de todos esses 4 riscos aqui, desde o pré-natal até o pós-natal, a gente vai compor esses riscos que o bebê vai estar sendo exposto. E aí, em relação ao estadiamento de Bell, que a gente mencionou anteriormente, nós temos os critérios de Bell, onde, de uma forma mais simplificada, o estágio 1 é aquele bebê que você só está suspeitando que tem enterocolite. Então, ele começa a apresentar alguns sinais clínicos, de instabilidade de temperatura, apneia, bradicardia, letargia, resíduo gástrico, distensão abdominal, vômitos, presença de sangue, né, sangue nas fezes, uma distensão onde você vai ter o intestino levemente dilatado ou não. Então, essa é a fase inicial, onde você não diz que o bebê tem enterocolite, mas você tem que lembrar que pode ser já uma suspeita numa fase inicial. Quando você fala de estágio 2, você já está definindo que o bebê tem enterocolite. Então, ele vai ter um sangramento intestinal persistente, né? Vai ter uma dilatação intestinal também, e aí já vai ter uma descrição já de ter algumas alterações etiológicas, como edema de alça, pneumatose, podendo ter já a presença de escape de ar também. E o estágio 3 já é enterocolite avançada, onde a gente vai ter já
alteração clínica e sistêmica do bebê. Então, vai ter hipotensão, apneia, acidose metabólica, e aí já vai evoluir com uma isquemia grave e perfuração. Então, ele já vai apresentar um pneumoperitônio. Essa é a forma mais simples de você descrever os 3 estágios. Mas aí, quando a gente vai fazer o estadiamento, né? Então, a gente vai falar do estadiamento aqui. Quando a gente fala 1A e 1B, é aquele bebê que está apresentando sintomas, mas que você ainda não definiu ainda se é enterocolite ou não. Então, todos aqueles sintomas clínicos que eu falei, a gente encaixaria no estadiamento 1A e 1B. Quando você vai definir que o paciente já está com alteração já radiológica e tem todas as descrições acima, e você vai ter já alteração no raio-x, com dilatação, presença de pneumatose, aí você já vai definir que ele tem uma enterocolite definida. E quando ele já se agrava, que é todos os sintomas acima, e já evoluindo com sintomas mais importantes, alterações de laboratório, acidose metabólica, trombocitopenia, aí é aquele bebê já que se agravou, tem mais sintomas importantes e é um bebê que vai ter grande risco de evoluir para um quadro cirúrgico, para uma laparotomia. Essa primeira parte que eu falei é o que todo mundo já sabe, então nem fiquei lendo com detalhes, porque qualquer livro sobre enterocolite vai estar bem detalhado, então não tem necessidade de eu ler item por item. Mas o que eu venho trazer aqui é que sobre as limitações do estadiamento de Bell. Então, ele não define critérios de diagnósticos claros, e sim graus de severidade da doença. E ele não leva em conta, por exemplo, idade gestacional, peso de nascimento. Então, isso é um dos fatores mais importantes, porque a enterocolite e até a gravidade é inversamente proporcional à idade gestacional. Quanto menor o bebê, quanto menor o peso, quanto menor a idade gestacional, mais grave vai ser e ele vai estar mais suscetível. E o estadiamento de Bell não leva em consideração isso, nem peso, nem idade gestacional. A gente também tem uma alta incidência de casos duvidosos, podendo levar ao diagnóstico tardio. A gente também enfrenta o grande problema que no prematuro extremo a intolerância alimentar é muito frequente, até porque eles ainda não têm o sistema digestivo totalmente desenvolvido, não vai ter a parte das enzimas, então acaba confundindo também. Além do uso de CPAP, porque hoje a gente cada vez mais faz a ventilação não invasiva, então a gente vai utilizar o CPAP nasal, e aí também tem a distensão abdominal por conta do uso do CPAP. E acaba gerando muitas dúvidas, principalmente na interpretação do raio-x, porque o bebê acaba tendo muita distensão. E uma das coisas que o estadiamento de Bell não fala é sobre as perfurações espontâneas. Então, também é um outro tema importante, polêmico, que a gente vem trazendo aqui, sobre lembrar que pode existir uma perfuração intestinal espontânea e não necessariamente ser uma enterocolite. Então, mais para frente eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso. Então, hoje a gente fala sobre novas definições de enterocolite. Essa publicação aqui do Pediatrics eu achei bem interessante, porque dá para a gente ter uma ideia melhor sobre a enterocolite, mas para a gente dividir um pouco de acordo com a fisiopatologia, a etiologia, e até dividindo de acordo com a idade gestacional e o peso. Então, nessa discriminação, a gente vai colocar o quê? O CIP é a perfuração intestinal espontânea. Então, aquela perfuração intestinal espontânea, eu vou mencionar um pouco mais para frente, que acontece nos primeiros dias de vida e não tem sintomas sistêmicos, não tem uma inflamação intestinal, a gente não vai chamar de enterocolite, a gente vai chamar somente de perfuração intestinal espontânea. Aí, dentro das enterocolites, a gente tem tanto a enterocolite do prematuro, que ela vai acontecer até 36 semanas de idade gestacional, mas também pode ocorrer a enterocolite no bebê de termo ou no prematuro tardio. Só que a fisiopatologia do prematuro é diferente da fisiopatologia do bebê de termo.
Então, é bom a gente colocar essa divisão, por quê? Para a gente não pensar e tratar todos os bebês da mesma forma. Então, o prematuro, a etiologia e a fisiopatologia é uma, e o bebê de termo é outra. E além da enterocolite, acaba se somando a outras intercorrências que também são próprias do período neonatal. Então, o bebê pode ter um ilho infeccioso e não necessariamente ser uma enterocolite. Ele pode ter só uma alergia à proteína de leite de vaca, uma intolerância alimentar. Então, tudo isso acaba dificultando o nosso raciocínio para quem está no atendimento diário do paciente. Voltando à perfuração intestinal espontânea, é, é um paciente que vai ter uma distensão abdominal aguda, num prematuro que nas primeiras 2 semanas de vida, mas ele não tem sinais sistêmicos evidentes. Então, assim, o bebê estava bonitinho, de repente o bebê tem uma perfuração, tem uma distensão abdominal abrupta. Então, vai ter presença de pneumoperitônio, mas quando você vai olhar as evoluções e até a sequência de raio-x, você vai ver que ele não vai ter presença de pneumatose. E é mais frequente naquele prematuro extremo, abaixo de 1 quilo, que tem restrição de crescimento intrauterino, persistência de canal arterial. Então, quando você leva esse paciente para a laparotomia, ele vai ter um intestino saudável, você não vai ver sinais de inflamação ou necrose intestinal, e a causa principal é hipoxemia ou uma hiperperfusão regional, ocorrendo uma isquemia intestinal transitória. Então, isso seria diferente da enterocolite por infecção. Então, existe essa proposta de você tentar diferenciar, né? E aí, a enterocolite do prematuro vai ter sinais clínicos como distensão abdominal, exploração, alteração da cor da parede abdominal, vai ter presença de sangramento, sangramento nas fezes. Ela é mais comum a partir da 2ª semana de vida, então depois do 10º dia pós-natal, ocorrendo até 36 semanas de idade gestacional corrigida. E é mais comum em bebês até 30, 32 semanas de idade pós-menstrual. E aí o paciente tem que apresentar pelo menos um dos seguintes critérios: ou uma necrose intestinal vista na laparotomia, né? Presença de pneumatose intestinal ou ar venoso portal, e presença de vasculite ou coagulação ou inflamação nos exames de laboratório. A gente vai excluir a enterocolite do prematuro, aqueles pacientes que eu coloquei anteriormente sobre que tem perfuração intestinal espontânea, e para aquele bebê que é termo, o mais frequente de fazer enterocolite é naqueles pacientes que nascem com algum problema, como cardiopatia congênita cianótica, gastrosquise. O paciente que tem gastrosquise, ele tem uma incidência muito maior de fazer enterocolite. E os bebés asfixiados, que também a parte de fisiopatologia seria um pouco diferente. Para quem gosta de estudar um pouquinho sobre fisiopatologia, eu achei muito bom essa publicação que saiu em 2022. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês, porque a gente tem o hábito de pensar sempre que enterocolite é alguma complicação de infecção, manipulação, dieta, mas a gente tem que pensar um pouco mais além. Então, a gente já tinha falado dos fatores antes do nascimento, do pré-natal, né? Então, aqui eu não vou ficar repetindo de novo. Tem os fatores próprios do bebê, que é a prematuridade, e o fato de ser muito baixo peso, e a questão da alimentar. Mas a gente só lembra dessa primeira parte. Mas a gente tem que lembrar a parte interna do bebê. Então, a parte celular, ó, como é que anda o tecido, como é que é o tecido intestinal do paciente. Então, quando você vai olhar a vilosidade intestinal, a gente tem que lembrar que tem a questão da microbiota intestinal do prematuro, onde o bebê que nasce prematuro e vai para uma UTI, ele tem um microbioma muito diferente do bebê saudável. E aí essa disbiose, porque hoje cada vez se fala mais sobre a disbiose intestinal, acaba aumentando muito o risco para a enterocolite, principalmente porque essa disbiose acaba ocorrendo com predomínio principalmente de bactérias gram-negativas.
E aí, ao nível celular, o que que a gente tem falado cada vez mais? Sobre um receptor chamado TLR4. Então, tem vários estudos falando desse receptor TLR4, onde ele é ativado quando ele entra em contato com bactérias, principalmente as gram-negativas. E aí faz um estrago danado, porque quando esse receptor ele é ativado, vai desencadear toda uma cascata inflamatória, aumentando muito mais o risco de enterocolite. Então, essa parte de suscetibilidade, inclusive se fala que alguns prematuros têm esses receptores muito mais sensíveis do que outros prematuros. Então, por isso que mesmo expondo ao mesmo ambiente, ao mesmo tratamento, alguns bebês fazem mais enterocolite do que outros. Então, somando essa parte da disbiose, sobre os receptores TLR4, com as outras agressões que o paciente acaba sofrendo durante o nascimento, até mesmo após o nascimento, aí vai alterar e aumentar os riscos da enterocolite nesse bebê. Aí até você olhando aqui na parte microscópica, na parte celular mesmo, a gente não lembra do intestino dessa forma, mas nós temos os enterócitos, que são responsáveis pela digestão e absorção dos nutrientes. Temos as células goblet, onde ele vai produzir o muco, ele vai secretar todo o muco que vai fazer a proteção desse intestino. Temos células também neuroendócrinas, então aquele intestino que está todo alterado, que está em sofrimento, ele vai produzir menos secretina, menos colicitoquinina, e isso vai diminuir também a questão do peristaltismo intestinal. E na base aqui da vilosidade intestinal, nós temos as células de Punnett. Então, são células responsáveis pela produção de substâncias antimicrobianas que vai destruir as bactérias patogênicas. E aí, esse estudo que saiu também no Frontiers, do ano passado, é um estudo muito grande só sobre... eles testaram em animais, em ratos, camundongos, em filhotes de porco. Eles expuseram esses filhotes aos mesmos riscos que um prematuro acaba sofrendo durante o nascimento e até mesmo na UTI. E aí eles tentaram simular as mesmas situações. Então, desde apresentar desbiose, mudança de tipo de dieta, infecção, cardiopatia, transfusões. Então, eles expuseram os bebês aos bebês não, desculpa, nos animais que fizeram esses testes, e aí eles tentaram fazer uma combinação de todos esses fatores para poder ver qual seria a resposta. E eu achei bem interessante essa descrição, onde, diante uma exposição a uma agressão, quanto tempo demoraria para apresentar o sintoma de enterocolite. Então, quando você, num grupo onde você colocou sobre o mesmo estresse de hipóxia, hipotermia e exposição de fórmulas, para apresentar enterocolite, demorou entre 3 até 7 dias. Quando é hipóxia e fórmula, também é a mesma coisa, entre 3 até 7 dias. Somente fórmula, entre 1 até 10 dias. Quando teve lesão das células de Punnett, é imediato, aconteceu já logo no primeiro dia de vida. Quando tem alguma alteração de vasculatura, até 3 dias. Anemia, de 10 a 12 dias. E o uso de antibiótico ficou descrito que ele poderia desenvolver enterocolite entre 5 até 14 dias. Então, esses pacientes, principalmente, o que me chamou a atenção, aquele bebê que usou antibiótico, ele fica ainda com risco de apresentar sintomas de enterocolite até 14 dias depois. Então, por isso que a gente tem, é muito frequente a gente ter aquele bebê na UTI que a gente usou 7 dias de antibiótico, suspende, de repente até faz a programação de alta, ou alta para uma semi-intensiva, ou para o canguru, e aí e posteriormente o paciente acaba apresentando distensão abdominal e retorna para a UTI com enterocolite. Então, uma vez que ele usou antibiótico, ele pode demorar até 14 dias para manifestar
uma enterocolite. Os exames complementares que a gente sempre recomenda são os de laboratório, raio-x de ultrassom. O de laboratório eu não vou mencionar, porque a gente já teve uma aula de sepse precoce, então seriam os mesmos exames para sepse. Em relação às culturas, além da hemocultura, a gente também sugere fazer a cultura das fezes. Então, a gente vai encontrar um predomínio de bactérias gram-negativas, então, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas enterobacter. Pode acontecer também com bactérias gram-positivas, principalmente quando o paciente está na UTI, ele tem uso de dispositivo invasivo, tem acesso venoso central, então pode ter um predomínio de estafilococcus. E tem outros agentes que são os enterococos e o Bacteroides fragilis. Essa daqui é uma imagem também que eu achei bem interessante, que é sobre aquele mesmo estudo dos animais lá, dos ratos camundongos, onde eles mostram que em azul está os pacientes prematuros que desenvolveram enterocolite. O laranja é o prematuro que não teve enterocolite. E o cinza foi o grupo controle. Então, o que a gente percebe? Que existe predomínio no grupo de enterocolite, principalmente de Klebsiella, Pseudomonas, bacteroides. Porém, tem bebês que não têm enterocolite e que também podem estar colonizados. Então, o problema só das culturas de fezes é que é pouco sensível e não é muito específico. Mas sempre vale a pena a cultura das fezes para poder depois ajudar no direcionamento do uso do antibiótico. Então, a gente vai falar muito agora sobre a associação do raio-x de abdômen e do ultrassom, do point of care. Aqui é para ajudar a todo mundo entender um pouquinho mais o que é o intestino saudável, o intestino doente. A doutora Márcia está aí até aí para nos ajudar depois. Mas esse primeiro raio-x aqui, onde a gente tem essas imagens em mosaico, então a gente define assim, que seria o intestino normal. Então, o que é o intestino normal? As alças, elas vão encostar umas nas outras e vão ficar com esse aspecto poligonal, lembra? Vitral. Então, a gente fala que isso daqui é um padrão mosaico. Então, quando a gente vê essas alças todas bonitinhas, em formatos irregulares, com padrão de mosaicismo, todas poligonais, a gente fala que isso daqui é o intestino saudável. Agora, quando você tem um paciente já com dilatação das alças, com perda desse aspecto poligonal, onde ele começa a ficar com esse aspecto todo arredondado, a gente já fala que isso daqui não é normal. Então, a gente tem aqui algumas alças bem arredondadas e depois a gente vê outras alças aqui na lateral também com uma distensão importante. Então, é bem diferente a primeira imagem da segunda imagem. Então, o primeiro é o intestino saudável, o segundo é o intestino que merece ser vigiado. Então, esse segundo paciente precisaria fazer pelo menos um raio-x seriado. Esse daqui acho que foi desfocado, deixa eu ver se eu consigo. Teve alguma desconfiguração. Mas aqui a gente vai acabar vendo só essa imagem do lado direito, a gente tem essas alças dilatadas com aspecto arredondado, e aqui embaixo dessa imagem aqui em rosa, você vai ter as imagens com pneumatose. Então, ele fica com esse aspecto bolhoso no raio-x, e realmente são bolhas, se formam bolhas de ar dentro da parede da alça intestinal. Então, quando a gente vê, ó, a gente vai olhar aqui essa imagem aqui também, ele está com várias alças bem dilatadas, com aspecto bem arredondado, mas quando você olha aqui na projeção do fígado, você vai ver que tem uns pontinhos aqui que você já chama de ar no sistema porta. Então, isso daqui é um sinal também de enterocolite com perfuração. E aqui, ó, essa imagem aqui, do raio-x de perfil. Então, o melhor exame para a gente conseguir ver perfuração intestinal é o raio-x de raios horizontais no perfil. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver uma imagem onde você está vendo aqui, ó, ar fora da alça intestinal. E aqui, bem aqui do lado, a gente vê que tem pneumatose na parede. Então, além da alça estar bem redondinha, o que a gente consegue ver? Uma alça bem arredondada,
um espessamento da parede da alça, presença de pneumatose, e fora da alça a gente consegue ver o escape de ar. Então, aqui a gente tem uma perfuração intestinal. E nem sempre é fácil a gente identificar todas essas imagens no raio-x. Então, para vir da aula é bonitinho que a gente já escolhe aqui os raios-x que já tem as alterações específicas, mas muitas vezes não é assim tão simples. Então, cada vez mais a gente fala sobre fazer ultrassom associado ao raio-x. Então, seria o point of care, onde tem ultrassom à beira-leito, e a gente vai mencionar sobre todos esses itens aqui. Não vou ler um por um, porque eu vou acabar descrevendo aqui nas imagens. Então, você vai ver aqui a alça intestinal, onde vai ter uma hiperecogenicidade, você vai ver que vai estar mais realçada a parede da alça, e ela vai ter um espessamento. Então, a gente define que é um espessamento da parede da alça intestinal quando ela ultrapassa 2,7 milímetros. Então, é possível medir a espessura da parede no ultrassom. Essa imagem aqui está mais evidente ainda, ó, a gente consegue ver aqui ó, o espessamento da alça. Todas as alças estão com a parede bem espessada, passando de 2,7. Outra coisa que a gente consegue ver bem é a perfusão das alças. Então, você vai utilizar o Doppler do ultrassom e vai avaliar como é que está a perfusão de cada alça. Então, essa primeira imagem do ar, a gente vai estar vendo o quê? Uma perfusão normal. Então, a gente vai ver aqui, ó, em fluxo vermelho, azulzinho, que a gente vai ver o fluxo venoso e o arterial. No B, a gente vai ver o quê? Já um espessamento da parede importante. Você vê que a diferença do primeiro com o segundo é grande, mas você vê que a quantidade de perfusão está bem aumentada em comparação com o primeiro. Já no terceiro aqui, que é a letra C, a gente vai ver que já está desaparecendo a perfusão da alça. E ela ainda mantém o espessamento da parede. Num grau mais avançado, além da redução da perfusão, a gente vai começar a ver o quê? O afinamento da parede intestinal. E o último é uma alça que está com a parede toda afinada e já não tem mais perfusão. Então, seria já um estágio mais avançado. Quando a gente vê esse aumento de ecogenicidade, tá vendo que aqui parece até fogos de artifício aqui na parede da alça intestinal, que fica bem com esse aspecto esbranquiçado, realçando. Então, o ar, ele fica com aspecto esbranquiçado. Então, quando você vê na parede da alça essa imagem toda esbranquiçada, de uma forma granular, são as bolinhas de ar dentro da parede da alça. Então, isso é o que a gente fala que é a pneumatose. Então, fica mais evidente, é mais fácil, até na minha opinião, você ver a pneumatose no ultrassom do que até mesmo no raio-x. E pelo ultrassom também fica mais fácil da gente evidenciar a presença de ar na região porta, né? E o ar livre também na cavidade. Então, tudo que a gente está vendo aqui, quando a gente vê tudo muito pretinho, é líquido. Tudo que é branco é ar. Então, a gente consegue ver a presença de ar dentro do sistema porta ou fora da cavidade abdominal. E a outra coisa que também é importante a gente avaliar é a presença de líquido entre as alças. Então, aqui a gente está vendo aqui uma alça intestinal de parede bem afinada. Entre as alças, ó, existe um distanciamento das alças, e entre as alças a gente está vendo uma coleção líquida. Então, o que é mais escurinho é a presença de líquido entre as alças. E quando ele tem esse aspecto heterogêneo, porque quando você vê um líquido entre alças de aspecto homogêneo, é mais tranquilizador, mas quando a gente vê o aspecto heterogêneo, a gente dá um nome como aspecto complexo. Então, isso daí já é um sinal já de gravidade, e alguns autores usam essa descrição, essa alteração, até mesmo como um dos indicadores para a laparotomia. Essa publicação aqui ele tentou sistematizar e dividir por quadrantes, até porque é difícil você fazer um ultrassom, até porque são muitos centímetros, chega a metros, de alça intestinal. Então, essa padronização, você poderia faria uma varredura de acordo com os quadrantes, em cada quadrante você descreveria o que você viu. Então, a gente dividiria nesses 4 quadrantes,
Lembrando que o quadrante que é mais frequente a gente encontrar alteração é nesse quadrante direito inferior, porque é onde a gente encontra a porção ascendente do cólon e a porção também terminal do ilho, que é a região que mais ocorre sofrimento de alça. Então, quando a gente faz ultrassom, são todos esses fatores que têm que ser avaliados nos 4 quadrantes. Então, a gente vai olhar a presença de pneumo peritônio, como é que está a perfusão, como é que está a espessura da parede, se a gente tem líquido entre alças, para poder definir se esse paciente tem enterocolite ou não. Outro exame que a gente tem utilizado na nossa UTI é o UTI teste. O UTI teste é para investigar também as causas genéticas. Então, a gente faria o quê? Ele seria um exame que combina tanto análise enzimática como também molecular, para testar mais de 300 doenças que aumentaria os riscos de enterocolite no bebê. Desde uma imunodeficiência, um SCID, ou até mesmo outras alterações genéticas, como, por exemplo, a gente teve um paciente agora recentemente, onde o primeiro filho da genitora nasceu prematuro em outra maternidade, numa maternidade pública, nasceu prematuro e acabou falecendo com enterocolite. Esse segundo filho dela nasceu também prematuro, foi um PIG restrito, que desenvolveu enterocolite. A gente tratou, e me chamou a atenção quando ele desenvolveu o segundo quadro de enterocolite. E o que a mãe contava era: doutora, está sendo exatamente igual ao que aconteceu com o meu primeiro filho. E aí, essa paciente fez esse exame, o UTI teste, e a gente conseguiu encontrar uma mutação genética, onde esse paciente desenvolveu uma atrofia da velocidade intestinal, que é uma doença extremamente rara e que, a curto prazo, não teria muita opção de tratamento. Então, a gente conseguiu fazer o diagnóstico da etiologia dessa enterocolite. Então, muitas vezes é o quê? A gente trata o paciente, mas não sabe a causa. Então, a gente hoje tem alguns recursos a mais que vão facilitar o diagnóstico e a condução. Está em desenvolvimento outros exames, outros marcadores de laboratório para tentar auxiliar o diagnóstico da enterocolite. Então, aqui é só para mostrar para vocês que o critério de Bell, ele isolado, ele tem uma sensibilidade muito baixa, de 70%, e uma especificidade de 40%. O estudo isolado da desbiose da microbiota intestinal também, ele tem uma sensibilidade baixa, mas ele já é mais específico. E alguns trabalhos estão mostrando alguns outros marcadores para ajudar no diagnóstico da enterocolite. Um deles é a calveolina urinária, onde você colheria no 3º dia de vida. Essa calveolina, a descrição é que ela é um metabólito que é encontrado na urina quando existe uma lesão das junções celulares do epitélio intestinal. Então, ele seria muito específico, que ajudaria a gente no diagnóstico, até porque a gente tem outros diagnósticos diferenciais, até como a sepse, que eu mencionei anteriormente. Então, a gente conseguiria, se você somar todos os critérios, tanto de Bell com a calveolina urinária, você consegue aumentar a sensibilidade para 93% e uma especificidade de 94%. Isso daqui é a nível de estudo, a gente não tem nada ainda disponível no nosso mercado, no Brasil, mas é só para mostrar a importância de a gente tentar encontrar novos marcadores para poder auxiliar na parte do diagnóstico. E esse mesmo trabalho, ele até sugeriu uma pontuação, um score, onde você vai somar os achados clínicos e radiológicos, e ele inclui também, inclusive, a idade gestacional. Então, cada item desse que a gente vai pontuando, se a gente ultrapassar 1,81, ele vai ser sugestivo que o paciente tem enterocolite. Então, seria uma forma da gente ter um parâmetro clínico para a gente fazer um diagnóstico mais precoce da enterocolite. A calveolina, ela não está disponível no Brasil, como eu já falei anteriormente, mas eu gostei muito dessa pontuação, porque até hoje a gente não tem nenhuma pontuação disponível. Mas a nível internacional não tem um consenso, não. Isso daqui é só um dos modelos, mas existem outros modelos também em outros serviços, outros países,
mas que a gente ainda não tem nenhum consenso atual. Eu só quis trazer mesmo para a gente ter um parâmetro para poder tentar padronizar. Agora, eu achei essa publicação sobre o Good Check. Aí, esse daqui é um score que já está sendo utilizado por muitos hospitais nos Estados Unidos. Esse Good Check, na verdade, ele é só para avaliar o score de risco para o bebê desenvolver enterocolite. Ele não é um score para fechar diagnóstico de enterocolite. Então, é para aquele bebê que nasceu, que está exposto a todos aqueles agentes que vai aumentar o risco do prematuro desenvolver enterocolite na internação. Então, é mais para a gente avaliar o risco, não é para fazer o diagnóstico. Então, ele leva em consideração a idade gestacional, vai colocar também a cor, porque é mais comum a enterocolite em bebês, filhos de negros e hispânicos, né? Se ele veio transferido de outro serviço, ele leva em consideração também a taxa de enterocolite da UTI. Então, de acordo com a sua média de incidência de enterocolite nos bebês abaixo de 1,5 kg, você vai pontuar também de forma diferente. Então, se o serviço tem pouco enterocolite, a pontuação vai ser menor. Se o serviço já tem mais de 12% de enterocolite, já vai pontuar mais, vai pontuar 23 pontos. Então, eu achei bem interessante esse score. Ele leva em consideração se o bebê recebeu leite materno exclusivo, ele fala do probiótico, mas o probiótico é bem polêmico ainda. Alguns serviços usam, mas ainda não existe uma forte evidência sobre os benefícios, até porque ainda não tem muitos estudos em prematuros extremos. E a outra questão, que é a grande polêmica que todos os congressos, os palestrantes falam, é a qualidade do probiótico. Então, qual é o grande problema? Não é qualquer probiótico, são os probióticos específicos que protegeriam o bebê prematuro da enterocolite, mas o nosso grande desafio é a qualidade desse probiótico. Não existe um controle de acordo com os fabricantes na hora de manipular esse probiótico. Aí leva em consideração as infecções, as transfusões durante a internação, se teve hipotensão, se usou droga vasoativa, se teve acidose. E quando você soma todas essas pontuações, se ele somar de mais do que 32 pontos, é um bebê que tem risco para enterocolite. Então, eu achei ele bem interessante. Acho que esse daqui é um que valeria a pena a gente aplicar nos serviços. Em relação ao tratamento, é jejum, nutrição parenteral e os antibióticos. O que a gente tem escrito ainda é usar a ampicilina mais gentamicina ou amicacina mais o metronidazol. Se não tiver disponível o metronidazol, pode ser a clindamicina. Se o paciente não puder usar a aminoglicosídeo, pode ser utilizado uma cefalosporina de terceira geração, pode usar a cefepime, não tem problema, mas sempre associando o metronidazol. Nas publicações, os guidelines americanos, eles estão falando cada vez mais de usar a piperacillina com tazobactam. Por quê? Já como primeira escolha, pelo fato de ser uma monoterapia, porque se você for utilizar ampicilina, gentamicina e metronidazol, vai ser no mínimo 5 medicações a serem aplicadas por dia. E aí, se você for utilizar a monoterapia com tazocin, com a piperacillina, você utilizaria no máximo 2 medicações, 2 aplicações num dia só. Então, eles estão falando cada vez mais de usar a piperacillina associada ao tazobactam. E a última opção seria a monoterapia com o meropenem. Essa publicação do Pediatrics 2022, eu achei ela interessante para poder orientar a gente sobre o tempo de uso de antibiótico e quais são os pacientes que têm que ser acompanhados em conjunto com a equipe da cirurgia pediátrica. Aí a doutora Márcia está aí até presente, né? Então, os pacientes que são só suspeitos não teria necessidade de avaliação do cirurgião pediátrico. Mas a partir do momento de que o bebê já tem uma enterocolite definida, a recomendação por esse guideline é que sempre tenha avaliação da cirurgia pediátrica em conjunto.
E eles definem até aqui o tempo de uso de antibiótico. Então, por exemplo, se você tem uma enterocolite 2A, seria os 7 dias, o 2B até 10 dias, mas se já é o 3A ou 3B, que são as formas mais graves, a gente utilizaria de 10 a 14 dias. Então, o tempo de antibiótico vai ser de acordo com o estadiamento. Então, o estadiamento de Bell é excelente para até auxiliar a gente para definir quanto tempo de antibiótico esse paciente utilizaria. Esse daqui foi uma publicação sobre segmento desses pacientes dentro da UTIM, então ele recomenda o quê? Que tenha uma avaliação, até ele colocou uma pontuação, para ser avaliada pelo plantonista pelo menos uma vez a cada 8, no máximo 12 horas, por um período de 48 horas. Então, ele avaliaria esses itens, e aí faria as pontuações de 1 até 2 pontos, e se o paciente tiver mais do que 3 pontos, já seria um paciente com risco de precisar fazer uma cirurgia, de fazer a laparotomia exploradora. Esse daqui é só um modelo, mas existem outros modelos também. Esse eu achei ele simples, pelo fato de não ter tantas variáveis para avaliar, para o plantonista descrever. E quais são os critérios para indicação cirúrgica? Então, a gente tem que somar tanto clínico, laboratorial como radiológico. Os critérios clínicos que sugerem paciente de risco que possa necessitar laparotomia são pacientes com instabilidade hemodinâmica, onde tem hipotensão, necessidade de drogas vasoativas, taquicardia ou bradicardia persistente, pacientes que já estão com sintomas de sepse grave, distensão abdominal progressiva, então aquele abdômen tenso, brilhante, com aumento rápido do volume, sinais de irritação peritoneal, quando você também tem ausência de ruídos hidroaéreos. As alterações de laboratório seriam acidose metabólica grave, plaquetopenia significativa, então abaixo de 100 mil plaquetas é um valor que a gente tem que considerar. Leucopenia ou leucocitose severa, o PCR persistentemente aumentando, lactato aumentando e também uma CIVD. Os critérios radiológicos seriam uma pneumatose intestinal persistente progressiva, sempre quando tem gás no sistema porta, que aí é um sinal já de isquemia intestinal muito grave. Se tiver pneumoperitônio, porque é já sinônimo de perfuração intestinal. Quando você tem uma dilatação fixa das alças intestinais e ausência de ar em todo o cólon. E o que tem de novo no tratamento, né? Então, a gente falou dos critérios do tratamento medicamentoso com antibióticos, jejum, nutrição parenteral, sobre os pacientes que têm risco de ser submetidos à laparotomia. Mas eu vou mencionar aqui um trabalho bem interessante que foi de uma colega nossa, que foi a doutora Valusa, de Ribeirão Preto. O grupo de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, eles estão fazendo uma pesquisa, um trabalho bem interessante sobre hipotermia em bebês com enterocolite. Então, esse trabalho foi publicado em 2022, e aí, nesse trabalho, eles mencionam sobre a redução de cirurgias intestinais nos prematuros com enterocolite, fazendo uma hipotermia leve, não seria a hipotermia da asfixia perinatal, porque a hipotermia da asfixia perinatal, a gente induz uma hipotermia a 33,5 graus. Já a hipotermia para o bebê com enterocolite seria para 35,5. Então, por isso que a gente fala que é uma hipotermia leve. E pela descrição do trabalho dela, muitas vezes não é nem necessário você usar Gelox, usar alguma medida mais agressiva, é simplesmente você desligar a incubadora e ir controlando a temperatura e tentar manter o bebê com uma temperatura de 35,5. E até é muito frequente a gente ver nesses prematuros eles fazerem hipotermia. Então, isso dá até uma medida natural de alta proteção dessas alças intestinais. E a gente fica muito na preocupação de aquecer e aumentar a temperatura da incubadora, sendo que a própria natureza, às vezes, já fisiologicamente, já tentando fazer já uma hipotermia leve.
Então, esse trabalho deles é um trabalho que está em andamento, eles já estão com outras publicações em andamento, e basicamente seria induzir a temperatura a 35,5, e nesse estudo eles mostram que não aumentou a mortalidade, não aumentou a sequela neurológica, que é a grande preocupação. A parte de exames de laboratório, de enzimas, gasometria também não teve alteração. E nesse trabalho eles têm uma evidência de melhora na incidência de laparotomia por conta de complicações da enterocolite. Então, eu achei ele bem interessante e quis trazer para vocês. O que tem também falado pelo mundo todo, mas ainda é a nível de pesquisa de laboratório, é sobre melhorar a composição do leite materno, principalmente sobre a lactoferrina, oligosacarídeos e exossomos, mostrando que esses componentes do leite materno são protetores para a enterocolite. Então, existe algumas pesquisas na tentativa de melhorar a suplementação desses 3 componentes na alimentação do prematuro. Tem se falado sobre transplante de microbiota fecal, mas ainda é só a nível de pesquisa. E hoje o que mais tem se falado é sobre o uso de células-tronco, principalmente de líquido amniótico ou as próprias células-tronco da placenta. Aí a forma como eles estão fazendo a pesquisa, o que está em andamento você pega as células-tronco e injeta no peritônio da criança. Mas daqui também como eu falei, ainda não foi realizada ainda em crianças, né? Está só a nível de laboratório ainda de pesquisa. E, por último, eles estão também desenvolvendo algumas drogas para fazer imunoterapia para tentar suprimir aquele receptor que eu mencionei no começo da aula, do TLR4. Então, isso tudo aqui também está em andamento, ainda não está disponível, não. Aqui é mostrando sobre a importância da lactoferrina, que eu mencionei anteriormente, né? Então, a lactoferrina, os oligosacarídeos, que são importantes na proteção dessas alças intestinais para prevenir enterocolite. Então, por isso que cada vez mais a gente fala sobre a importância do leite materno. A aula já está finalizando, eu quis trazer só esse quadro. Então, o nome desse quadro é A Origem da Via Láctea. Ela foi pintada pelo italiano Jacopo Tintoretto em 1575. E eu achei bem interessante porque ele quer mostrar o Júpiter tentando alimentar o seu filho ilegítimo Hércules para que ele consiga ganhar, ter a imortalidade. E aí ele quis tentar aproveitar enquanto a esposa Juno estava durante o sono, ele tentou colocar a criança para poder amamentar e aí para poder ganhar a imortalidade, mas aí ela acabou acordando e aí o seu leite jorrou, né, e aí acabou formando a Via Láctea nos céus. Então eu achei bem interessante porque esse quadro é de 1575 e eles já querem enfatizar sobre a importância do leite materno, como ele vai trazer os benefícios, né? Então ele quis mostrar a imortalidade, ele queria dar imortalidade para o Hércules, oferecendo leite materno de Juno para ele. Então, assim, a gente, há mais de 500 anos atrás, já sabia sobre a importância do leite materno. Então, por isso que a gente tem que estabelecer critérios assim bem definidos, estimular a equipe sobre a importância do leite materno, porque nesse desenvolver de toda a aula que eu falei hoje, o que a gente tem de concreto, que vai trazer benefícios e protege o bebê, é o leite materno. Por isso que eu quis trazer essa última imagem. A minha aula acabou, né? Eu queria só plantar a sementinha, que tem muita coisa para a gente fazer. Então, a enterocolite é uma coisa que me preocupa muito, e por isso que eu quis abrir a aula falando sobre a gravidade. Então, o prematuro extremo que desenvolve enterocolite e que necessita a laparotomia, a mortalidade é extremamente alta. Então, que a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com toda a equipe, envolvendo desde o pessoal da nutrição, a enfermagem, os médicos,
a CCIH e tudo mais, para a gente conseguir melhorar o atendimento do bebê e diminuir a nossa incidência da enterocolite. Mas o mais importante, não é só diminuir a incidência, a gente também precisa aprender a fazer o diagnóstico precoce da enterocolite. Então, um dos meus focos nessa aula foi sobre a importância do diagnóstico precoce para evitar a progressão, para a gente evitar que esse bebê vá para uma laparotomia. E por isso que eu fiz um convite especial também para o pessoal da cirurgia pediátrica, a doutora Márcia também veio assistir a nossa aula, para a gente fazer um debate, comentar um pouquinho sobre essa parte. Então, eu vou abrir agora para o pessoal começar a fazer as perguntas. Eu não sei se Marcos, que está aí no Hum. backstage, se já recebeu alguma pergunta do pessoal. Aqui no grupo não, mas eu tenho já algumas aqui. Primeiro, eu queria agradecer, Patrícia, né? Assim, eu acho que a aula foi muito boa, assim. Eu vejo que a gente vem, como grupo, a gente vem amadurecendo, né? Assim, a gente percebe que quando a gente fica, né, no beabá repetindo as mesmas aulas, como é que trata a enterocolite, dizendo sempre as mesmas coisas, significa que a gente ainda está muito preocupado com o básico. Quando a gente começa a melhorar o básico, né, o nosso olhar começa a ampliar, né, e começa a pensar em outras possibilidades, o que que tem de novo, vamos buscar coisa nova, vamos tentar outros caminhos, vamos fugir do comum, né? E a gente tem, na Santa Helena, tem, né, brigado muito por isso. Uma das coisas é a prevenção da enterocolite, né? A gente fez o protocolo de nutrição enteral para tentar exatamente trabalhar com aleitamento materno. Foi um trabalho muito grande, né, com a equipe de enfermagem, com a equipe, porque nós tivemos que reestruturar o hospital, porque nós não temos banco de leite, né? Então a gente não tem o leite ordenhado para os prematurinhos para oferecer a qualquer momento. Então isso é bem complexo, né, dentro do hospital privado, para a gente, né, estimular a ordenha beira-leito, tem que convencer toda a equipe, né? É uma pessoa que começa a mudar a cara da UTI. Mas eu vejo que a equipe encampou isso daí, já tenho sentido nos plantões, a equipe trabalhando melhor, né? E trabalhando com as famílias para tentar reduzir. Por outro lado, fazer diagnóstico precoce é fazer mais diagnósticos, né? Então, assim, tem até alguns alunos que vão estar estudando enterocolite aí na Santa Helena, deve terminar até o ano que vem, é exatamente para a gente ver os números, né? Trabalhar o que que a gente tem feito, até porque eu imagino que uma vez que a gente estimula o diagnóstico precoce, né? Estimula o raciocínio de pensar logo, antes de precisar chamar o cirurgião, de parar o que tem que parar, a gente consegue reduzir os números, né? Isso eu acho que é um foco muito importante dentro do processo. Gostei muito da parte, né, dos protocolos aí, que a gente tem, coisas, né, para quando chamar o cirurgião. Isso facilita muito, né, porque são números. Às vezes a gente tem dúvida, fica ali, chama, não chama, e o número, ele dá essa tranquilidade, né? Olha, passou do número tal, eu acho que é hora mesmo, né? Então eu sempre sou a favor desses scores e a gente colocar depois lá no sistema. Mas antes de fazer as perguntas aqui, eu queria deixar em aberto, que às vezes o pessoal chega e já quer fazer alguma pergunta antes de sair, aí fiquem à vontade. Então, eu vou deixar aberto o microfone. Quem quiser abrir, pode falar, dar sua opinião. Eu acho que a gente tem aí um grupo bom. A doutora Márcia está aí. Eu vi que o doutor Luiz Feixas também está aí, né? Então, ele pode falar um pouquinho, de ultrassom. A gente Doutor também Feixas também. é o pioneiro em ultrassom e recém-nascido, meu companheiro aí de velhos tempos, né, Feixas? Então, a gente tem pessoas aqui importantes, porque como a gente mencionou tudo, assim, tanto da parte da cirurgia pediátrica, tem a parte do ultrassom, do diagnóstico precoce, eu queria ver só, aproveitar, eu estou de palestrante, mas aí eu depois vou fazer as perguntas para a Márcia sobre critérios, quais são os critérios melhores para indicar cirurgia, porque o que eu vi é que assim, não existe um consenso, não existe um critério único, como por exemplo, o estadiamento de Bell é unânime, o mundo inteiro usa o estadiamento de Bell para poder classificar. Agora, sobre um score único para indicar cirurgia ou então mesmo para fechar o diagnóstico de enterocolite não é tão simples, porque o prematuro ele tem muitas variáveis. Então, assim, é como eu falei, ele vai ter desde um ilho infeccioso, pode ter uma distensão abdominal por uma intolerância a leite, pode ter uma distensão abdominal pelo uso do CPAP, então acaba sendo um pouco mais complicado. Então,
Por isso que eles estão mencionando sobre usar outros artifícios para conseguir fechar melhor o diagnóstico. Então, o ultrassom tem sido um grande aliado, mas o ultrassom teria que ser o point of care. Então, assim, a beira-leito, reavaliando diariamente. Não dá para ser aquele ultrassom que eu faço hoje e depois vai ficar 3, 4 dias sem repetir. Então, por isso que eu quis trazer um pouquinho sobre esse tema. Mas aí, doutora Márcia está aí presente, doutor Feixes, eu queria escutar depois deles um pouquinho a opinião sobre esse assunto. Bom, já que você me mencionou, primeiro dar os parabéns, a aula foi maravilhosa, você pontuou que tem de novo, realmente, muito bom, muito bom. Eu diria que a grande dificuldade para o diagnóstico da enterocolite começa pelo fato, isso eu costumo dizer aos alunos, que os residentes que passam lá na CIP, residentes de pediatria agora estão passando com a gente, né? Então eu sempre dou aulinha sobre enterocolite. Eu sempre começo a dizer que é a única patologia que a gente diagnostica como patologia a simples suspeita dela. Porque quando a gente fala BEL1, a gente está dizendo que é enterocolite 1, 1A, 1B. E o que é enterocolite 1? É a suspeita de enterocolite. Então, não é um diagnóstico. Então, se a patologia ela é tão grave que o simples fato de suspeitá-la faz com que a gente diga que o paciente tem enterocolite, quando, na verdade, ele só tem a suspeita. Ele só começa a ter enterocolite de fato quando a gente classifica em dois. Uma outra grande, mas muito grande dificuldade é que tem um trabalho interessante que fala sobre essa dificuldade. Talvez a gente esteja dando o nome de enterocolite a entidades muito diferentes. A gente está colocando dentro de um saco, colocando um rótulo único, patologias diferentes. Então, uma delas a gente já conseguiu separar, que é a perfuração espontânea, ou seja, o menino teve o quadro, perfurou antes de 10 dias, provavelmente não é enterocolite, a perfuração espontânea. E aí, o pessoal que está começando a fazer pesquisa de base está começando a perceber que o padrão da enterocolite no menino que faz, por exemplo, anemia e faz enterocolite por uma síndrome de reperfusão, é um padrão diferente do paciente que tem uma enterocolite clássica, do paciente que tem uma alergia e desenvolve enterocolite, o paciente cardiopata, o paciente que são aparentemente patologias diferentes que se manifestam da mesma forma e a gente chama de enterocolite. A gente não consegue fazer o diagnóstico precoce. A gente consegue fazer o diagnóstico já a partir do momento que o menino faz sintomas. Existem trabalhos falando sobre diagnóstico precoce que tem a ver com a mudança de microbiota. Assim, eu estudei uma linha de pesquisa a respeito disso, que a gente montou um nariz eletrônico para identificar a mudança do odor das fezes como sinal de mudança microbiota e realmente faz o diagnóstico em torno de 3 dias, 3, 4 dias antes do menino fazer o quadro clínico. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, a gente ainda não tem recurso, isso está mais a nível de pesquisa mesmo. E a gente só consegue fechar o diagnóstico quando aparece a pneumatose. Então, a doença já está andada. A definição de quando operar também é muito, muito difícil. Quando o paciente perfura e faz o pneumoperitônio, é muito fácil você dizer é cirúrgico. Mas, na verdade, alguns estudos mostram que talvez os pacientes se beneficiassem em ser operados muito mais cedo. Por quê? Porque um dos fatores para piorar a isquemia intestinal é a hipertensão intraabdominal. E se você opera mais cedo, você talvez esteja diminuindo essa hipertensão intraabdominal e, de alguma forma, facilitando a recuperação das alças. E o que sinaliza isso? Tem os estudos da Cochrane comparando a simples drenagem aquela criança muito grave, muito prematura, e que a gente avalia que não tem condições, não tem teto de operar, a gente só drena no leito, e aquele paciente que a gente efetivamente opera. A Cochrane tem mais de acho que são 2 estudos que não conseguem encontrar uma superioridade no tratamento definitivo em relação a só a drenagem no leito. Tanto que tem alguns serviços hoje simplesmente só drenando e não operando os bebês que têm perfuração. Eu suponho que talvez seja exatamente pelo fato de você
drena, diminui a pressão, colocou um dreninho ali, você deixa a alça, de alguma forma, se recuperar sozinha. Então, eu acho que a indicação cirúrgica precoce talvez tenha seus méritos, mas isso não está definido, não. Na verdade, não está definido. A gente não tem, embora tenha alguns serviços que criem critérios, a gente não tem um critério que seja homogêneo. Então, é uma discussão difícil até dentro do nosso próprios grupos, nossos próprios grupos de cirurgia pediátrica, né? Então, mas tem serviços que funcionam, fazem coleta do líquido acítico, avaliam o aspecto, o grão do líquido acítico usando como parâmetro. Isso não é tão comum, mas é uma possibilidade. Pneumoporta, na minha visão, é indicativo de cirurgia, porque normalmente é um quadro muito grave, mas não é para todos. Enfim, e os critérios de Bell, eu acho que eles são muito mais critérios para orientar o tratamento, o tempo que a gente vai usar de antibiótico, o tempo que a gente vai usar de jejum, do que basicamente para diagnóstico. Eu acho que ele é critério de estadiamento para orientar o tratamento, não para diagnóstico. Isso, é. O É isso. estadiamento de Bell é justamente isso, Márcia, você falou muito bem. Ele, na verdade, ele acaba sendo retroativo para a gente definir quantos dias de tratamento com antibiótico, jejum e nutrição parenteral o paciente vai receber. Mas ele não tem função nenhuma no diagnóstico precoce. Até porque quando a gente pega a ponta do iceberg, né? Então, assim, a mensagem que talvez a gente possa passar para o grupo é: o paciente começou a ter sinais clínicos, onde é uma suspeita de enterocolite, mas não tem alteração ainda no raio-x, com uma pneumatose. Pausa a dieta, faz os exames de laboratório, faz raio-x seriado, avalia se vai usar antibiótico ou não, que muitas vezes já tem que começar. Até o problema não é entrar com antibiótico, é como no nosso protocolo de sepse precoce. Se o paciente não está bem, então você faz o jejum, deixa o paciente com antibiótico e tem 48 horas para reavaliar, fazendo raio-x seriado, ultrassom, avaliação de exame físico a cada pelo menos 8 horas, né? E aí, se dentro dessas 48 horas não fechar diagnóstico para enterocolite, então a gente já está suspende, volta a dar comida. Agora, eu acho que o que a gente não pode é banalizar e falar: não, isso daí é só uma alergia a leite, por exemplo, e continuar. Troca o leite, é uma coisa que eu vejo também. O pessoal troca o leite, tira o leite habitual que o paciente está usando e coloca uma fórmula de aminoácido, então uma extensamente hidrolisada, e não faz exames. Eu falei assim, ó, aí eu acho que é onde que é o pulo do gato. Se o paciente não está bem, tem extensão abdominal, para tudo, faz os exames, faz exames de laboratório, faz raio-x, faz esse seriamento por 24 a 48 horas, se não fechar o diagnóstico, suspende o antibiótico. É muito difícil fazer diagnóstico precoce. Eu acho que assim, se você pensar numa enterocolite suspeita, acho que vale a pena você parar tudo e observar por 48 horas. Se não fecha o diagnóstico, para, volta atrás e suspende. Então, é complicado. Eu acho que até mesmo a questão da indicação da cirurgia é complicado. Eu acho que assim, a gente não vai achar um protocolo fixo porque é muito polêmico. O que eu vi é laparotomia, é 100% de unanimidade, é pneumoperitônio e laparotomia. Isso ninguém tem dúvida. Então, se perfurou a alça, você vai acabar indicando cirurgia. Agora, pelos outros critérios clínicos, pelo que eu vi, você tem que ter muitos critérios juntos, então, pelo menos mais de 3 alterações juntas, para você indicar uma cirurgia. Mas isso é à beira-leito, tem que ser discutido, ter os diagnósticos de exclusão também, né? Então, eu achei que você falou muito bem mesmo. 3 pontos a serem considerados. Todos Doutor 3. Boa Seixas, noite. boa Eu, noite. eu fiquei meio perdidinho aqui na tecnologia, depois eu me readmiti. Mas 3 pontos a serem considerados. Um, que é o principal deles, é a clínica, como você está falando, a cada 8, 12, 48 horas que seja. A segunda, que são os métodos de imaginologia. E a terceira são os métodos laboratoriais, microbiológicos, etc. O segundo, que é o método de imagem, ele teve um avanço muito grande com a radiologia, por conta até mesmo
da idade que tem a radiologia. O ultrassom é uma coisa muito nova, muito recente. Em se falando neonatologia, mais ainda. Não existe realmente um protocolo estabelecido dos ultrassons para este tema, mas já existe muitas coisas em andamento para tentar estabelecer, a nível de comunidade científica internacional, uma sequência que você, ordenado com aquilo que você acabou de falar, com as imagens, com o lado clínico de investigação, com a discussão com o colega no plantão, com a passagem de leito, você vai tentando estabelecer menos invasão e mais resolução. Aquelas imagens que você demonstrou sobre ar livre na parede do intestino, o afilamento, a perfusão, são as coisas que normalmente o modo chamado B de brilho, que é aquela escala de cinza em preto e branco, e o modo Doppler de vasculatura fazem você conseguir ver, tá na cara mesmo, vamos dizer, uma maneira mais à mão, de você se sentir convencido, ó, a coisa aqui tá pior, vamos investir, né? O raio-x, ele tem algumas falhazinhas, ele perde um pouquinho da resolução que o ultrassom consegue brilhar mais. E como os aparelhos estão cada vez melhores, estão quase que imagem em espelho de tanta melhoria de resolução pelos aumentos de frequência nos seus transdutores, particularmente o linear, que hoje já existem transdutores de 22 e até 70 MHz. Então, eles podem fazer, como eu já faço, por exemplo, ultrassom dermatológico de pele, para fazer diagnóstico de problemas dermatológicos. Mas, neste caso, nós temos uma ajuda excepcional do ultrassom para ajustar, ajudando o raciocínio da equipe, do neonatologista, do cirurgião, do imaginologista, para que você, não tendo medo de gastar, porque o tema, aliás, nem é gastar, é de investir em cima do cidadão, do paciente, da família, o que vocês estão fazendo, o estupendo, o maravilhoso que é transformar o conceito de uma medicina boa numa medicina de excelência. Então, à medida que você vai fazendo isso, você cultiva o raciocínio e o emocional, inclusive, de outros colegas que ficam palpitantes nisso e que ficam motivados em continuar, em persistir numa melhora tão boa como essa que você está dividindo conosco nesse momento. Eu fico muito agradecido dessa referência. Se eu continuar podendo até contribuir mais vezes com isso, estou à disposição sempre. E foi ótima a sua exposição também, muito boa. Eu acho que essa foi uma das melhores aulas que eu já dei, porque esse debate no final eu acho interessante, né? Então, a gente escutar todos os especialistas, eu achei fantástico. Então, assim, os comentários de doutora Márcia enriqueceram demais a minha aula, ela falou coisas que até complementaram tudo que eu apresentei, e doutor Feixes aqui utilizou belas palavras também, que fico muito grata mesmo pela participação de todo mundo. Eu não sei se no chat alguém quer fazer algum outro comentário ou pergunta. Desculpe, Patrícia, desculpe, eu Vontade. só queria complementar, porque você perguntou, né, e eu esqueci de responder, eu anotei algumas coisas. Você perguntou qual o momento do cirurgião avaliar a enterocolite. Eu acho que eu fiquei devendo essa resposta. Veja, a rigor, a enterocolite é uma doença de tratamento clínico. O cirurgião só entra na falha do tratamento clínico, ou seja, quando o paciente evolui com complicação, piora. Mas a gente sabe que o risco de perfuração é maior nas primeiras 48 horas. Então, eu acho que fundamental, uma vez feito o diagnóstico, não digo na fase da suspeita, a suspeita pode ser levada com o clínico, mas feito o diagnóstico, as primeiras 48 horas, eu acho que o cirurgião tem que estar vendo junto, colocando a mão na barriga, vendo a evolução do raio-x, porque é o risco maior dele perfurar e precisar ir para a cirurgia de urgência. Uma vez passadas essas primeiras 48 horas, que é de maior risco de perfuração,
Aí o cirurgião ele pode sair de cena se a criança está evoluindo bem, respondendo bem, ou ele deve continuar se a criança não tem uma boa evolução. Porque para alguns serviços a não boa evolução, ou seja, uma evolução desfavorável, também é suficiente para a indicação de laparotomia exploradora, tá? Não só os achados radiológicos, mas assim, a criança que não fica bem continua, um indicativo de laparotomia. A gente já está com um caso que eu estava discutindo hoje lá da Luz, um bebê super extremo, com menos 700 gramas, que é uma criança que eu acho que ele fez uma perfuração bloqueada. E é o tipo de caso que engana a gente. Parece que está bem, mas estabiliza e não melhora. Enfim. Então, resumindo, que eu sou um pouco prolixa, as primeiras 48 horas, pelo risco de perfuração, é aquele momento que o cirurgião pode ter que intervir de urgência, e, ou, se não houver melhora, até a resolução do caso. Se melhorou com 48 horas, o cirurgião pode ser dispensado e o tratamento é clínico. É isso. Espero que tenha respondido. Excelente, doutora Marcos. Marcos, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que está ótimo. O pessoal aqui no grupo não fez mais nenhuma pergunta. Eu acho que o que vocês colocaram é essencial, assim, né? A Márcia colocou uma coisa que é muito importante. Nem tudo é a mesma coisa. Nós estamos falando sempre da mesma doença. O processo final é alguma lesão de alça, né? Mas a causa é muito diferente, né? Então, a gente não pode tratar tudo no mesmo pacote. Por isso que a importância, às vezes, né, da gente fazer cultura de fezes, como a Patrícia falou, evitar diagnósticos, né, de forma inadequada, né? A gente vê, às vezes, né, dosagem repetida de sangue oculto nas fezes para fazer diagnóstico de enterocolite, sendo que qualquer coisa pode dar, as alergias alimentares. Então, a gente tem que, até a imaturidade do próprio prematuro, que é muito comum, né? A gente teve esse caso recente aí, que a gente usou o TI-teste, né, que mostrou uma alteração genética grave no bebê, onde por isso ele vai ficar fazendo enterocolite pelo resto da vida, se não fizer o transplante. Então, assim, coarctação de aorta, né, que às vezes dá um hipofluxo intestinal. Então, é um pacote de coisas que a gente não pode ficar focando só na barriga, tem que às vezes pensar no sistêmico. Bom, então eu queria agradecer a todos pela presença aí, passar a palavra para Matheus para estar fazendo o encerramento. E obrigado, Patrícia, pela disposição. Depois a gente vai estar escrevendo um protocolo nosso da instituição sobre o tema, né, para organizar essas informações todas, colocar os scores no sistema, os que a gente entender. E a gente a gente estava até falando com a Patrícia da gente tentar organizar para 2025 aí um curso de ultrassom point of care, né, de ultrassom à beira-leito, para que o médico neonatologista às 3 da manhã lá possa ter uma luz ali naquele bebê que está piorando sem parar ali, né, para poder ver se chama o cirurgião, se não chama. Eu acho que isso ajuda um pouquinho, né?